Boa tarde, pessoal. Aqui professora Tamires novamente e vamos dar continuidade ao que nós vínhamos estudando, de volta à nossa rotina. Passamos aí o mês de outubro trabalhando apenas com algumas turmas e sobre a emancipação política de Arapiraca. Agora a gente volta à nossa rotina normal, trabalhando os assuntos relacionados ao sexto ano. Então hoje a gente vai dar início ao estudo do relevo, certo? Primeiro eu vou relembrar aqui com vocês um pouquinho sobre as formas de relevo, para depois a gente falar como o relevo ele é formado. Então vocês têm aí ao meio o título da aula, né? O relevo continental. Relevo continental é o relevo do continente, que está presente no continente, que é a porção de terra do nosso planeta. Então, primeiramente, aqui, o que é o relevo, tá? Então, aqui, ó, o que é? O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Então, se a gente observar as terras do nosso planeta, ela não tem um formato constante. Tem lugares mais altos, tem lugares retos ou planos e tem lugares mais baixos. Isso são as variações da camada da Terra. A essas variações a gente dá o nome de relevo. Então, relevo são as variações da camada de terra do nosso planeta. Para melhor analisar e compreender a forma como essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo com base em suas características principais. Então, para a gente estudar esse relevo, essas variações da camada de terra do nosso planeta, a gente dividiu essas camadas de terras em 4 formas de relevo. As montanhas, que são as partes mais altas, os planaltos, que são também partes altas, só que com superfícies planas, as planícies são os lugares planos e as depressões são os lugares mais baixos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Vamos começar aqui com as montanhas, tá? Então, montanhas são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, ou seja, o soerguimento é mais forte que a erosão. Então, as montanhas, elas são as regiões mais altas do nosso planeta, as partes de terra mais alta do nosso planeta, porque o soerguimento, que é o que faz a montanha subir, é mais forte que o desgaste, que é a erosão, certo? Então, o que faz a montanha ficar alta e subindo de tamanho, que é o soerguimento, é mais forte que o desgaste, que é o que faz ela se desmanchar. Então, os Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, o Himalaia, ainda apresentam falhamentos, terremotos e vulcanismos, demonstrando a forte atuação dos agentes internos. Então, as montanhas, elas são formadas por isso, por terremoto, por erupções vulcânicas. Então, nas montanhas a gente vê que isso ainda é mais forte do que o desgaste. Então, que elas ainda estão se soerguendo, tá certo? Mas o importante é vocês gravarem que montanhas são as partes mais altas do nosso planeta, né? As porções de terras mais altas do nosso planeta. E aqui tem um desenhozinho, né? De uma montanha. Planaltos. Vamos aqui para o lado. Planaltos são superfícies elevadas com ondulações suaves, delimitadas por escarpas que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam os de construção. Então, os planaltos também são lugares altos, tá? Ó, são superfícies elevadas. Só que a diferença dos planaltos para as montanhas é que a superfície do planalto, ó,
ela já foi aqui, ó, desgastada, tá vendo? Por isso que ela é reta em cima. Na montanha, não. Na montanha, a superfície dela, a pontinha dela, ó, é um pico. É um bico, na verdade, que se forma, porque não houve tanto desgaste. Quando isso vai se desgastando, vai ficando reto, que é o caso do planalto. Tá? Então, o planalto são superfícies elevadas que já começaram a ser destruídas, começaram a ser desgastadas. E aí formam essas superfícies em cima dele, planas, retas. Tá ok? Planícies. Planícies são superfícies que apresentam pequenos movimentos na crosta, sendo quase completamente aplanadas, ou seja, são as superfícies mais planas do nosso planeta. É justamente nas planícies que se constroem as cidades, que as pessoas se desenvolvem melhor, porque os lugares são planos. Então é melhor para se construir, para se abrir estradas, tá? São delimitadas por aclives e os processos de deposição superam os de erosão. Por ser lugares planos, o processo de deposição, que é o quê? Ir acumulando sedimentos, é maior que a erosão. Podem ser classificadas em planícies costeiras, que é aquelas planícies das praias, quando o agente de sedimentação é o mar, né? A planície costeira, o mar vem trazendo areia, o mar vem trazendo pedra e depositando essa sedimentação, formando as costas. Pode ser chamada de planícies fluviais, que é aquelas planícies, os lugares planos perto de um rio, e também as planícies de origem lacustre, ou seja, formada pela ação de um lago, tá? Então, planícies são justamente esses lugares mais planos. E a última forma de relevo que a gente tem é a depressão. O próprio nome já nos diz, depressão são os lugares mais baixos. É igual a doença mesmo. Quando a gente tá com depressão, a gente fica triste, para baixo. Então, no caso do relevo também, as depressões são os lugares mais baixos, tá? A altitude da superfície é mais baixa que as formas de relevo que as circundam. Classificam-se em depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar, e relativas, quando estão acima do nível do mar. Então, depressões são os lugares mais baixos. Por exemplo, aqui no meio, no meio dessas duas montanhas, a gente tem uma montanha aqui de um lado e uma montanha do outro. Aqui no meio não está mais baixo, então aqui nós temos uma depressão. Nesse caso, ela é uma depressão relativa, porque essa parte mais baixa não está dentro do mar, está fora do mar. Mas existem também as depressões absolutas, que são as que estão no fundo do mar. O mar é a parte mais baixa de todo o nosso planeta. Então, todas as depressões que estão dentro do mar, do nível do mar, nós chamamos de depressões absolutas, tá? Então, aqui, para a gente relembrar um pouquinho essas formas de relevo, né? Então, nós temos montanhas, planaltos, planícies e depressões como formas de relevo. E a partir da próxima aula, vocês vão conhecer como cada forma de relevo dessa se formou, como elas apareceram no nosso planeta, tá certo? Então, gente, tchau, tchau. Qualquer dúvida aí vocês podem estar me perguntando. E até a próxima aula.